tema de hoje é Oliveira Brava. Nossa, que é isso, Bispo Dani? Que tema é esse? Que nome é esse? Você vai entender, calma. Uma parábola, vamos dizer assim, né? Que o apóstolo Paulo usa para explicar esse conflito entre estrangeiros e judeus. Exatamente, a gente vai voltar a falar desse negócio de judeu e estrangeiro, que deu muito debate na época de Paulo, tendo em vista que os primeiros a receberem o evangelho foram os judeus e que eles queriam que os estrangeiros tivessem os mesmos hábitos judeus. Só que a salvação é pela graça, não mais pela lei. Então fica esse debate grandioso no primeiro século, que para nós, né, não existe mais, né? Esse assunto já foi muito bem passado ao longo dos séculos, tá certo? Nós estamos estudando a carta aos Romanos, que é a carta magna, né? Todo mundo, os teólogos falam que é a carta top do apóstolo Paulo. E realmente é uma carta muito importante, mas não podemos tirar o mérito das outras, né? As outras cartas são incríveis, né? Estudar Coríntios, por exemplo, é uma carta fantástica, com detalhes inclusive da história do apóstolo Paulo. Não tem como desmerecer essas cartas. Carta aos Efésios, né, Bispo G? Fantástico. Carta aos Gálatas, Filipenses, enfim, né? Todo o material do apóstolo Paulo é muito rico. Então não tem como colocar quem é melhor, o que é pior. Cada um tem aí o seu objetivo. Bom, vamos ler o capítulo 11. Nós estamos no capítulo 11, hein? Tem mais 5, até o 16. Fique ligado, a gente vai encerrar essa série. E aí nós vamos entrar em uma nova série falando sobre o livro de Isaías. Não tem outro assunto que não fala esse ano, senão o livro de Isaías, né? Então vamos trabalhar bastante o livro de Isaías. Nós não vamos fazer capítulo a capítulo, irmão, senão vai ficar o ano inteiro falando de Isaías, né? E é claro, já vai ser o tema da nossa igreja todos os dias, mas nós vamos fazer uma coisa mais objetiva, até para ficar mais prático, para já acelerar o teu estudo nesse início de ano, né? Se a gente fizer um trabalho assim ao longo do ano, vai ficar muito complicado. A gente vai falar de Isaías ao longo de todo o ano, principalmente nas aulas com o Bispo Betão. Então nós vamos fazer a aula bem objetiva, Bispo G, tratado realmente histórico, teológico, geográfico. Você fique ligado nas próximas aulas, combinado? Então vamos ler Romanos 11, diz assim: Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Falando de Israel. De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha que interessante. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Esse episódio está em 1 Reis 19, tá, gente? Quando Elias foge de Jezabel e vai parar numa caverna. Que lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Vamos lá, Bispo G. Começamos aí o apóstolo Paulo falando sobre a importância do povo de Israel. Porque, nossa, o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios. Tudo bem, mas ele era judeu. Então, há um debate nesse capítulo a respeito desse conflito de judeus e estrangeiros no seguinte ponto, que os estrangeiros começaram a não se importar com os judeus, assim, a desdenhar lá em Roma os judeus. Que, já que os judeus rejeitaram, então também para nós não é importante. Então, Paulo vai tratar sobre isso, a importância, sim, dos judeus. Os judeus são muito importantes para nós estrangeiros, para nós gentios, né? Aliás, a palavra estrangeiro é a palavra etnos no grego, ou seja, a ideia de falar gentil estrangeiro quer dizer aquele que não é judeu. Então, nós, por exemplo, não somos judeus. Agora, nós vamos desprezar os judeus pelo fato que eles desprezaram o Messias? Não. Eles têm uma importância muito grande e, é claro, no tempo oportuno, que aliás é o final desse capítulo, nós vamos tratar na próxima aula, sabemos que os judeus vão reconhecer que Jesus é o Messias, que é outro mistério. Bispo G, pergunta, Deus escolheu ou Deus conheceu? Qual é a diferença? Ela é muito importante, ela é grande, né? Porque aqui fala assim, né? Quando Paulo fala, será que Deus se esqueceu do seu povo? E aí o seu povo dá a impressão que os judeus só que são o povo de Deus. Mas a realidade é que ele logo em seguida ele pôs, não era o povo escolhido, era o povo que ele conheceu de antemão.
Mas que povo que ele conheceu de antemão? Obviamente ele deve ter se manifestado para muitos, eu entendo dessa maneira. Eu não creio que Abraão foi alguém, assim, especial no contexto. De único, né? De único. Até pelo fato que a gente sabe que ele próprio, Abraão, fez consagrações a Melquisedeque, que era um rei de Salém, Jerusalém, e sacerdote do Altíssimo. Então, se ele fez essa consagração é porque existia mais alguém que cultuava a Deus. Mas, o que acontece? Abraão, ele creu. Então, o Senhor que de antemão conhece as pessoas, sabia que em Abraão havia o quê? Havia o dom da fé. Tanto que ele é o pai da fé. Isso se tornou como uma justificação para ele. Então, isso tornou ele alguém muito mais do povo de Deus, através de uma justificação pela fé, porque ele creu, do que propriamente alguém que foi escolhido. Porque você colocou um ponto muito importante, né? Porque existe essa dicotomia. Os judeus, de uma certa forma, né, desprezavam os cristãos porque não criam que o Cristo havia chegado. Certo. E os cristãos, de uma certa forma, né, principalmente gentios, desprezavam, como você colocou, porque a eles foi dado conhecer a Cristo, né, uma nova revelação. Então essa dicotomia ela é meio complicada para se lidar. Mas Paulo trata de uma forma muito perfeita, colocando aqui que o povo dele era o povo não escolhido, mas o povo que foi conhecido por Deus. Qual a pergunta, hein, Bispo G? Deus se esqueceu do povo ou o povo se esqueceu de Deus? O povo que se esqueceu de Deus, né? Porque foi bem-aventurada na descendência de Abraão, seriam benditas todos os povos da terra. Então, o conceito dessa bem-aventurança é que era algo que ia atingir todas as nações, mas principalmente a de Abraão. Mas muitos se afastaram, se perderam. Aqui, por exemplo, né, quando cita Elias, eles preferiram Baal, né? O termo Baal era o termo Senhor, era o Senhor de lá dos cananeus. E muitos fizeram opção, né? Tanto que Elias fala, até quando vocês vão ficar coxando entre dois caminhos? Se Baal é Deus, seguiu. Se Deus é Deus, seguiu. E o povo ficou balançando. Então, quem se esqueceu foi o povo. E quando ele termina falando assim sobre o remanescente, né? Ele fala assim, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Amém. O que significa esse? Quem é o remanescente? O remanescente são aqueles que creem, que a despeito, vamos dizer assim, do entendimento, porque a Bíblia ela pode dar margem a várias interpretações. Por exemplo, se nós suprimirmos o livro de Isaías, vamos dizer, nesse contexto, nós conseguirmos falar que Cristo é o Cristo verdadeiramente, vai ter que ter muita argumentação. E, de uma certa forma, hoje, os judeus fazem um pouco isso. Então, principalmente o capítulo 53 de Isaías, ele é meio que colocado de lado. Eu já assisti alguns vídeos que fica interessante, né? Então, existe uma igreja que é messiânica lá em Israel, e Árvore da Vida, ela chama, né? O que é uma igreja messiânica? A igreja messiânica são judeus de nascimento, de eleição, vindo desde Abraão, mas que creram no Cristo, o Messias é o Cristo que nós cremos. São judeus cristãos? Judeus cristãos. Ok. E eles vão fazendo entrevistas para várias pessoas, às vezes para rabinos, e eles vão pondo o pessoal meio que na parede, porque quando chega em Isaías 53 não dá para dizer sair, como né? Isaías 53. É muito detalhado, versículo por versículo, muito. Fala do cordeiro. Do cordeiro. Vai como ovelha muda ao matadouro, né? Traspassado pelos pecados, pelas iniquidades, pelas enfermidades, pelas pisaduras são sarados, muitos detalhes, né? Isaías 53 é um capítulo realmente Messias puro, né? E Isaías 61 também, aliás, foi o capítulo que Jesus leu, como está lá em Lucas 4, em Nazaré, na sinagoga. E aqui, não, imagina Jesus, seu Messias, aqui de Nazaré, estudou aqui na escola. Quer dizer, complicado, né? Esse negócio do judeu entender que já se cumpriu em virtude das tradições que carrega, né? O peso da tradição que é imposto de geração em geração. Mas que chegaram ao momento em que eles vão reconhecer. Eu creio. A Bíblia profetiza isso, coloca claro, Romanos fala, Paulo fala, que realmente vai acontecer. E o livro de Isaías, curiosamente, é um dos livros, se não o livro,
que tem mais manuscritos preservados de tempos antes de Cristo. Né? Um exemplo é o manuscrito do Mar Morto, foi encontrado em 1947, ali nas cavernas de Qumran, curiosamente, caverna 47, né, que dão números para as cavernas, e ali tem, assim, trechos inteiros de Isaías, provavelmente... São 7,5 metros. Escritos pelos essênios. 47, né? Inclusive, pedaços. Exato. É bem interessante. É muito louco isso. Né? Não tem como você negar a Bíblia. A gente que fala, não, eu duvido que a Bíblia, a veracidade da Bíblia. Eu falei, meu Deus, com tudo que você tem de descoberta, cada vez mais a arqueologia comprovando detalhes da palavra de Deus, realmente é um sinal de muita ignorância ignorar a Bíblia. Isso. E falando disso, bispo, a gente percebe de forma muito clara que houve um passado do cristianismo que ele se perdeu. Mas hoje os judeus tinham que até avaliar um pouquinho, porque o Novo Testamento foi escrito todinho por judeus, a não ser por Lucas, que vai contar a história de judeus. Então, eu acho que algumas barreiras que até existem ainda, elas deveriam cair, para que a gente pudesse viver a plenitude que o próprio apóstolo Paulo, ele profetiza aqui. Nós vamos ver que ele profetiza isso, Romanos 11 já vai começar a falar e muito mais depois. E esse detalhe é impressionante, Bispo G, porque realmente, né, nós vemos que todos esses escritos do Novo Testamento foram judeus. Todos. Né? É um cuidado, acho que, de Deus, porque poderia, de repente, levantar um gentil... E isso poderia ser até negativo, né? Para falar também, nós não precisamos do conhecimento dos judeus. Pelo contrário, nós precisamos sim. Com certeza. E rejeitar o Antigo Testamento é outra ignorância. Sem dúvida. Que tem cristãos que fazem. E Paulo, nesse capítulo, fala claramente, nós não podemos desprezar tudo que os judeus produziram. É o povo escolhido de Deus. Os oráculos para o plano de Deus redenção. vieram a eles. Exato. Bom, continua assim, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até ao dia de hoje. Inclusive até o dia de hoje mesmo, século XXI. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Será que é responsabilidade de Deus a incredulidade de alguns judeus? Será? Será que é responsabilidade de Deus? E aí, Bispo G, é ou não é? Obviamente que não, né? A responsabilidade é de quem não crê, de quem tem todas as evidências e prefere negar, né? Eu acho que é um contexto bem até estranho, né? Às vezes nós negarmos essa verdade espiritual, né? Está tudo ali. Amém. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, olha que riqueza que Paulo está falando aqui. Ele fala que o erro dos judeus em não aceitar acabou sendo algo positivo para o que produziu para toda a humanidade. E o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Bom, Bispo G, nós vemos Paulo falando, mencionando o Antigo Testamento, e que aconteceu no próprio Antigo Testamento, que os judeus resistiram às direções dos profetas, em especial Jeremias, Ezequiel e Isaías. Deus já chama esses caras falando assim, olha, vocês vão pregar e eles não vão ouvir vocês. É difícil, né? Que chamada, né? Você ser um pregador que ninguém ouve, né? Você vai falar e não vão dar ouvidos. Eu tive uma experiência, Bispo G, em que eu liderei uma atividade ministerial e que depois de um tempo Deus me deu um sonho.
em que eu estava num lugar pregando para essas pessoas e as pessoas não me ouviam mais. E aí eu entendi muito sobre esse comportamento dos profetas, né? De pregarem e não serem ouvidos, mas de qualquer forma eles têm que pregar, porque precisa ser produzido no mundo espiritual. Então o que Deus colocou para mim é assim: não vão te ouvir, vão seguir um caminho de rebeldia, mas você não pode deixar de falar. Primeiro porque o sangue vai ser cobrado de você se você não falar. Agora, se a pessoa não ouviu, aí o sangue é cobrado dela. Ezequiel 3,17. Fala isso. Tá lá. Certo? Então, eu aprendi essa lição. Eu tenho que falar, porque no mundo espiritual isso precisa ser produzido. E Deus tem planos superiores. Agora, a realidade é que realmente muitos pregaram, falaram, e o coração endurecido dos judeus rejeitou a palavra, como fala aqui o apóstolo Paulo, tá? Que era um judeu e que também por muito tempo rejeitou a palavra até a sua conversão. Agora, um judeu cristão, ele se torna mais importante do que um gentil cristão nesse contexto, Bispo G? De maneira nenhuma, né? Ambos, nesse contexto, são iguais. Porém, é notório o esvaziamento. Então, até para nós termos uma ótica, né, Bispo Dani, sobre a Bíblia, nós percebemos que, vamos dizer assim, a palavra profética ela ficou 400 anos silenciada. Então, por que ficou 400 anos silenciada? Ah, Bispo, mas tinha lá o domínio da razão, dos gregos, o principado da Grécia, tudo, concordo. Mas o principado só vence quando não há o quê? Resistência espiritual. E não havia. Só se ergue depois João Batista. E João Batista já vem o quê? Instaurar o reino de Deus. Então, que conceito é esse? Eles se esvaziaram. Então, hoje, um cristão, obviamente um cristão judeu, louva a Deus, porque além de eles terem, vamos dizer assim, a eleição com Abraão, pelo conhecimento de Deus, eles têm a eleição da graça. Eles têm uma porção aí abençoada, multiplicada. Mas, em termos de importância, não é mais importante do que um cristão que não teve o chamado. Porque, às vezes, é mais difícil para um cristão que não teve o chamado entender a salvação e a graça do que alguém que foi formado na palavra, que eles têm os conceitos da palavra, né? Com certeza. Muito mais fácil Isaac crer em Deus do que Abraão. Verdade. Porque Abraão era um pagão. No meu conceito de Deus. De repente Deus fala, sai da tua terra, da tua parentela. Por isso que é o pai da fé. Agora, Isaac já tinha uma referência de fé. Abraão. Certeza. Então, quando você já tem uma referência de fé, é muito mais fácil. Os judeus, eles já tinham uma referência de fé. E eles tinham também todas as profecias messiânicas. Então, por isso que Paulo tinha como prática, quando chegava em alguma cidade, primeiro ele ia para a comunidade judaica, ou até para uma sinagoga, caso tivesse nessa cidade. Porque eram pessoas ali que entenderiam muito mais a sua pregação do que você chegar para um pagão que adora outros deuses, que sacrifica seres humanos, animais, e que acredita em monte de Deus, Deus da lua, Deus do sol, Deus não sei o que lá. Aí você fala assim, na verdade, do que você está crendo é besteira, e na verdade só existe um Deus, e esse Deus teve um filho, esse filho morreu por você, mas ele não é um semideus, na verdade ele é Deus. O pagão ouve aquilo assim e fala, peraí, vamos devagar, volte... que está muito rápido, né? Tá, para um judeu isso é óbvio, né? Eles já tinham essa fé monoteísta, né? E conheceram o verdadeiro Deus, que deu as leis, que deu todo o caminho de fé, né? Bom, vamos lá, versículo 13. Paulo diz assim, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Agora mudou o público, hein, gente? Agora vai falar com os gentios. Vamos falar com os estrangeiros, com a gente. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Muito interessante. Primeiro momento que ele está falando com o judeu, só um parênteses. Primeiro momento que ele está falando com o judeu, ele fala assim, eu também sou descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Aí pronto. Então eu tenho moral para falar com o judeu. Agora ele também fala, eu sou apóstolo dos gentios, então também eu tenho moral para falar com os gentios. E tinha mesmo, né? E tinha mesmo, né? O cara polivalente. Fala assim, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Paulo está querendo dizer que os judeus incrédulos têm que perder sua posição diante de Deus para valorizá-la? De uma certa forma,
por trás do contexto aqui, é real, porque assim, aqui ainda Paulo um pouquinho acima, ele fala sobre abatimento, né? Ele fala que inclusive veio para nós, né, nós gentios, a plenitude, e para ele, que era o povo o judeu, né, o povo de Deus, veio o abatimento. Tá. Então a gente vê se esvaziar. Então chega aqui dessa maneira, a gente percebe que eles perderam uma posição diante de Deus, você não tenha dúvida. Até pelo mover do Espírito Santo. Então, de uma certa forma, se tornou uma religião. E não um mover espiritual, né? Exato. A gente percebe, se existe alguém que teve uma fundamentação profética maravilhosa, são judeus. São judeus. Isso é incomparável. Impressionante. Comparável. Você estuda Samuel, você estuda próprio Isaías. Tudo. Então, se perceber, houve um esvaziamento. Hoje há mais uma formação rabínica do que profética. Entendi. Então, houve então um esvaziamento. Bom, vamos continuar o texto, versículo 15, ainda falando com os judeus. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Perceba o tom de Paulo defendendo agora os judeus como primícias, tá? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então a gente veja esse tom agora, Bispo G, do que a gente falou, né? Os gentios desprezavam os judeus e ele começa a falar, não. Os judeus são a raiz, são o início de tudo, vocês não podem rejeitar. E eles, na verdade, teriam até essa primazia, né? Essa condição diferenciada. Então, Paulo ele está dizendo aqui que temos que realmente considerar os judeus como irmãos. Mesmo eles não fazendo a vontade do Pai, Bispo G, mesmo rejeitando Jesus? Mesmo. Porque a filiação não vem através de Jesus Cristo, ela vem a salvação. Agora, o que eles estão perdendo? Estão perdendo uma herança espiritual que nós temos, que é a herança do Espírito Santo. Então, eles têm as promessas, eles têm os profetas, tem uma série de coisas. Mas quando chega o principal, que é o mover do Espírito Santo, eles se esvaziaram. Tá. Então eles anularam esse lado. Mas nós não devemos, de maneira nenhuma, perder de vista que eles são irmãos. E até no contexto do chamado, os irmãos mais velhos. Entendeu? Isso não quer dizer que seja mais ou menos, porque às vezes tem um irmão mais velho, que é mais sábio, tem também às vezes um irmão mais novo, que é mais sábio, não é o contexto, mas eu acho que assim, em termos assim, até de respeito, de consideração, de envolvimento, são valores muito, muito importantes que o apóstolo Paulo ele coloca aqui de uma forma muito grande. E uma observação, a principal interpretação da parábola do filho pródigo é essa mesmo, o irmão mais velho, figura dos judeus, e o irmão mais novo, a figura dos gentios. É uma das principais interpretações que se tem, né? E que eles ficaram ali, trabalharam, ficam, né, nesse relacionamento com Deus puramente tradicional e se esqueceram do amor, da graça, do perdão, né, de celebrar uma nova vida, do Messias, um novo tempo. Essa é uma interpretação bem importante da parábola do filho pródigo. É verdade. Vamos lá, versículo 17. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, preste atenção nessa parábola, e tu, sendo oliveira brava, então quem é a oliveira brava, Bispo G? Já para a gente responder. A oliveira brava é aquela que nasce por si só, não é aquela que é trabalhada, que é feita por um agricultor. Ela nasceu e ficou lá. Acidental. Acidental, meio assim. E nessa parábola está falando dos gentios. Isso. Certo? Então a principal oliveira, a que tem essa raiz santa, é o povo de Israel. Na verdade é Jesus, né, nesse contexto, né? Porque aí, enfim. Mas vamos lá. Sendo oliveira brava são os gentios que foram enxertados. Então ele fala, foste enxertado em meio deles e te tornaste participante da raiz da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz sustenta a ti. Uau! Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Verdade, né? Bem,
pela sua incredulidade foram quebrados. Está falando dos judeus. Ramos, né, os judeus foram quebrados, essa oliveira principal, porque não creram, deram espaço para os que creram. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então ele fala muito sobre o comportamento de ter temor e entender esse conceito espiritual da primazia dos judeus, mas que os judeus foram quebrados pela incredulidade, pela dureza de coração, e esse espaço foi dado para os estrangeiros, né? Os gentios. Agora, o que é interessante, Bispo G, a gente pode afirmar nessa análise que o fato de ser quebrado também é porque nós vemos realmente os judeus sofrerem de geração em geração? Olha, na história? aqui, um pouquinho mais acima, fala um pouquinho a respeito disso, né? Eu não creio aqui, nesse contexto, o ser quebrado é tirado, porque ele está falando da seiva. Ok. A seiva de oliveira é unção, é óleo, é claramente uma evidência do Espírito Santo e daquilo que alimenta espiritualmente os ramos. E então eu vejo mais esse contexto, mas muito do que aconteceu é por causa desse posicionamento, né? Até de um distanciamento daquilo que era o quê? O mover, porque eles pararam no tempo espiritualmente falando. E as coisas continuaram acontecendo. Não conheciam o mundo espiritual, não sabiam até guerrear espiritualmente no contexto das coisas ao redor e foram se esvaziando. E os gentios ficaram arrogantes pelo teor aqui da conversa. Né? Até um dado, desculpa até interromper, mas se nós vemos assim a igreja, no contexto, né, da igreja religiosa que veio por muito tempo eles acusaram os judeus de terem matado o Cristo. Cristo era o quê? Era judeu. Então, esse tipo de punição ou de culpa não é o judeu ou o gentil, mas era aqueles que rejeitaram e alguns dos que eram também judeus que fizeram ali da sua religião o seu sustento e quiseram abrir mão do Cristo. E também de gentios, porque Pilatos, na hora H, ele lavou a mão. Então também tem a participação aí de quem podia ter feito alguma coisa e não teve nem aí. Então, Exato. Bom na verdade, era o que isso. tinha mais poder de todos, era um gentil. Ele tinha poder para livrar. Ele poderia, né? E não fez. Né? Bom, esse raciocínio termina no versículo 22, que diz assim: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. Doutora sorte, também tu serás cortado. Eles também, se permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, ou seja, se os judeus crerem, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois, se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Fantástico, né? Fantástico. Então, o objetivo desse capítulo é realmente trabalhar essa unidade entre judeus e não judeus, cristãos. Perfeito. Né? Quebrar essa arrogância, quem quer que é culpado, quem não é. E, na verdade, nós temos que orar pelos nossos irmãos judeus. Amém. E, com certeza, eles vão reconhecer o Messias e são um povo escolhido de Deus. E, através desse povo, nós também tivemos a condição de sermos povo escolhido de Deus. Amém?